Sejam bem-vindos ao Palavra que Ensina. A construção do terceiro templo em Israel. O povo judeu, há muitos anos, busca ansiosamente a construção do terceiro templo em Jerusalém, para que desta forma eles possam adorar o seu Deus, o Deus da Bíblia. Eles aguardam ansiosamente a volta de Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus o Messias, o seu Salvador. Conheça nesse vídeo os utensílios que já existem no Instituto do Templo em Israel e o projeto do terceiro templo judaico. Será que através desse fato a volta do Messias ou do Anticristo se aproxima? Descubra neste vídeo. As preparações para o terceiro templo. O Instituto do Templo já anunciou que produziu mais de 70 objetos sagrados, com destaque para as vestes do sumo sacerdote, incluindo o peitoral incrustado de pedras preciosas. Somente o peitoral custou quase R$500 mil. Há também trombetas de prata e harpas de madeira, bandejas para coletar o sangue dos sacrifícios, o incensário e a mesa onde fica o pão ritual. O candelabro, que é o menorá, feito com 90 quilos de ouro, está exibido ao público, perto do Muro das Lamentações. Seu custo aproximado foi de R$3,2 milhões. Os 20 estudiosos do Talmud, que trabalham para o Instituto em tempo integral, elaboraram em detalhes todos os procedimentos, seguindo as leis elaboradas cerca de 3.000 anos atrás. O Instituto afirma que já gastou mais de $30 milhões até o momento. Os sacerdotes e levitas estão sendo treinados para os sacrifícios, segundo a revelação de Moisés, e o novo véu que separa o Santo dos Santos já está pronto. O líder e fundador do Instituto, o rabino Chaim Richman, em outras ocasiões, confirmou que sabe exatamente onde está a Arca da Aliança, desaparecida desde a tomada de Jerusalém pelos babilônicos. Questionado novamente sobre o assunto, reiterou que eles mantiveram uma tradição há séculos e afirma que ela estaria num túnel cavado no Templo de Salomão. Quando chegar a hora, disse ele, irá mostrá-la ao mundo. No mês passado, ele anunciou que teria condições de financiar a construção do terceiro templo, assim que o governo os autorizar, e uma campanha online já tem arrecadado dinheiro para isso, desde o ano passado. O único empecilho para os judeus, para que isso seja feito, é que o local hoje é ocupado por duas mesquitas muçulmanas, num local que, embora esteja no centro de Jerusalém, não está sequer sob o controle do governo israelense. Para os judeus que estudam as profecias sobre o final dos tempos, a restauração dos sacrifícios rituais em Jerusalém é o início do processo de aparecimento do Messias, esperado por eles. Para a maioria dos cristãos que estudam escatologia, o surgimento do Anticristo depende da restauração do templo e dos sacrifícios, segundo a interpretação de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Existe uma divisão de opiniões sobre o terceiro templo. Uma corrente teológica defende que ele só será construído durante a grande tribulação. Outros acreditam que ele só estará de pé novamente durante o reino milenar de Cristo na Terra. O Instituto do Templo tem mostrado com regularidade os avanços na preparação para o restabelecimento dos cultos no templo. Segundo o modelo do Antigo Testamento,
Os judeus se dedicam a isso há 27 anos. Depois de vários dias anunciando que faria uma grande revelação, veio a notícia que depois de quase 2000 anos, Israel voltará a criar novilhas vermelhas, de acordo com o mandamento bíblico de Números 19. Em parceria com o experiente criador de gado de Israel, cujo nome não foi revelado, o Instituto explica que os animais serão gerados em condições específicas e num ambiente controlado. Embora existam várias espécies de gado desse tipo sendo criados pelo mundo, até hoje não se encontrou um que se encaixe na descrição bíblica. De acordo com o Israel National News, os embriões congelados da raça Red Angus foram levados para Israel e em breve devem ser fecundadas as primeiras matrizes. A novilha precisa ser perfeita e com o pelo totalmente vermelho. Ela é fundamental para o trabalho dos sacerdotes do templo na realização dos sacrifícios. Segundo o livro de Números, suas cinzas são usadas para a purificação ritual. Essa é a penúltima peça para a restauração plena do trabalho sacerdotal em Jerusalém. A última será, sem dúvida, a Arca da Aliança. Vários especialistas em profecias estão comentando o anúncio do Instituto do Templo. A opinião quase unânime é que daqui a 3 anos os animais estariam prontos para serem abatidos e usados no serviço do templo, segundo os requisitos bíblicos de Gênesis capítulo 15, versículo 9. Considerando que o Estado de Israel completará 70 anos em 2018, essa data é vista com o cumprimento de um tempo profético, pois marcaria o fim de uma geração. Ou seja, se tudo estiver pronto em 3 anos, Israel poderá retomar os sacrifícios rituais na mesma época em que se espera o fechamento de um ciclo profético. Chama a atenção o fato de um anúncio ser feito nas vésperas do período anual de 3 semanas, quando os judeus de todo o mundo lamentam a destruição do templo de Salomão e do segundo templo, ou templo de Herodes. Uma outra notícia muito interessante é que o Sinédrio pediu a Donald Trump e a Vladimir Putin ajuda para a construção do terceiro templo em Israel. O rabino Hillel Wess disse que isso vai compensar as vergonhosas resoluções da Unesco, que só aumentarão o terror e a violência. O Sinédrio, que é um grupo que reúne alguns dos principais rabinos de Israel, está fazendo um apelo aos maiores líderes políticos do mundo para que ajudem na construção do terceiro templo. Eles enviaram uma mensagem ao novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao presidente russo, Vladimir Putin. Segundo o Breaking Israel News, o rabino Hillel Wess, porta-voz do Sinédrio, está confiante que ambos possam ser como o rei Ciro, mencionado na Bíblia. Apesar de não ser judeu, ele reconheceu a importância de Israel e do templo e deu todo o apoio para a restauração do local sagrado nos seus dias. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump prometeu que reconheceria Jerusalém como a capital de Israel. Agora que foi eleito, espera-se que ele também cumpra a promessa de transferir para lá a embaixada dos Estados Unidos, atualmente em Tel Aviv. Ao Jerusalém Post, o conselheiro de Donald Trump para Israel e o Oriente Médio, David Friedman, garantiu nesta quarta-feira: foi uma promessa de campanha e ele tem toda a intenção de cumpri-la. Vamos ver uma relação muito diferente entre os Estados Unidos e Israel. O novo mandatário americano também avisou que será o melhor amigo que Israel já teve. Será mesmo? Será que esse fato
não nos indicaria a aparição do Anticristo? Durante sua terceira viagem oficial a Jerusalém em 2012, Vladimir Putin visitou o Kotel, Muro das Lamentações. Quando chegou ao local sagrado, o líder russo ficou em silêncio por alguns minutos, fazendo uma oração pessoal. Depois, leu alguns salmos de um livro de oração russo-hebraico. Na ocasião, ele conversou com os judeus ortodoxos sobre a importância do Monte do Templo e o Templo dos Judeus. Shadrei Sharedim, um site de notícias da comunidade judaica ortodoxa, informou na época que a resposta de Putin foi: vim aqui para orar para que o templo seja construído novamente. Um fator interessante de mencionar aqui é que qualquer governador político, atualmente, que propor um acordo de paz com Israel de 7 anos e quiser estabelecer a reconstrução do terceiro templo, esse homem será o anticristo, pelo que acredita os cristãos de todo o mundo. Baseado nessas promessas, explica o rabino, o Sinédrio enviou uma comunicação oficial em forma de carta, onde pede que tanto Putin quanto Trump auxiliem o povo judeu em sua missão sagrada. Estamos preparados para reconstruir o templo. A situação política de hoje, onde os dois líderes políticos mais importantes do mundo apoiam o direito dos judeus a Jerusalém como sua herança espiritual, é historicamente sem precedentes, comemora o rabino. Até agora, nenhum dos dois presidentes respondeu ao pedido dos rabinos, que constituem o Sinédrio. Será que o templo levará à paz mundial? O Sinédrio também acredita que as intenções de Vladimir Putin sobre o local nunca foram discutidas abertamente, porque ele sabia da posição do governo Obama, que não tinha boas relações com Israel, e defendia a entrega de Jerusalém Oriental para os palestinos. Além de seus pedidos relativos ao templo, os rabinos enfatizaram que apoiar a reivindicação judaica a Jerusalém traria benefícios ao mundo inteiro. Os líderes da Rússia e dos Estados Unidos podem estar levando as nações do mundo inteiro à paz global, através da construção do templo, a fonte da paz, reitera o rabino Weiss. Isso vai compensar as vergonhosas resoluções da Unesco, que só aumentaram o terror e a violência. No mês passado, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Organização Científica, que é a Unesco, aprovou 2 resoluções que negam qualquer ligação entre a cidade de Jerusalém e o povo judeu, entregando aos muçulmanos um monopólio religioso sobre o Monte do Templo e o Muro das Lamentações, que constituem a área mais sagrada do mundo para os judeus praticantes. E você, acredita que estes são os sinais eminentes da volta do Messias? Será que o momento da aparição do homem do pecado, do anticristo, já chegou? Será que estamos próximos do tempo do fim? Se você gostou desse vídeo, assista nossos outros vídeos e se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu gostei e deixar o seu comentário. Deus abençoe a todos.